Voltando agora no segundo bloco da nossa aula 5, vamos continuar falando da descrição da solução escolhida. Vamos para a tela. Temos aqui então, gente, no elemento 2, levantamento de mercado, nós escolhemos a solução e agora nós vamos descrever a solução escolhida. Mas veja, aqui eu vou ser econômico. Eu vou colocar apenas aquilo que é necessário para descrever melhor no termo de referência. Mas atenção, atenção, atenção. Tudo que for impactar significativamente no preço ou que seja essencial para o bom desempenho da minha contratação, eu preciso colocar aqui no estudo técnico preliminar, tá? Para só ser melhor melhor descrito lá no termo de referência, tá bom? Então eu vou desdobrar em três coisas aqui, em três subelementos. O primeiro é o objeto em si. Então, no meu exemplo do veículo, da locação de veículo, o objeto em si é o quê? Locação de veículo com tais características, tal. A quantidade estimada em unidade de medida, obviamente. Então, eu vou precisar de 20 veículos. Unidade de medida, veículo, né? É unidade. Ou tantos veículos, ou disponibilização por quilômetro hora, enfim. A forma de quantificar o meu objeto, a minha solução escolhida. E demais informações necessárias eu vou ter aqui na descrição da solução escolhida. Atenção, gente, eu quero trazer uma dica para vocês que está lá no antigo RCA, o documento Riscos e Controles das Aquisições lá do TCU, que é um documento muito antigo, mas no meu sentir é um dos documentos mais importantes já elaborados pelo TCU em relação às contratações públicas. Inclusive, o Manual de Contratações Públicas do TCU, ele considera muito o RCA, né? Meu livro também, eu trago bastante coisa do RCA. E ele diz o seguinte: toda vez que a sua solução escolhida, o seu objeto, ele tiver uma característica atípica, justifique a atipicidade na descrição da solução, na descrição do objeto. Isso, professor, mas aí não é lugar. Eu sei, jovem padawan, mas lembra que eu tinha falado para você no bloco passado, a Anastácia tá por aí, ó. A Anastácia tá aqui no estúdio, a Anastácia chegou apocalíptica aqui, né? Você lembra que eu falei no bloco passado que você não precisa ser hermético ali na descrição de cada elemento. O ETP é um documento holístico, você vai tratar o todo, você não precisa ter essa preocupação em separar cada coisa na sua caixinha. Então, vá por mim. Se não confiar em mim, vá no RCA do TCU, que diz para você já colocar aqui essa justificativa. Por quê? Porque você já vai ganhar tempo e deixar de ter dor de cabeça. Então imagine o seguinte: você está comprando um objeto que tem um elemento que pode ser entendido como bem de luxo fora daquele contexto ali. Imagine o seguinte: eu quero comprar um veículo 4x4, por exemplo, né? Embaixo você já coloca lá. 4x4 já é até meio comum, né? Mas imagine uma descrição lá do objeto em comum, que vai onerar bastante e que poderia trazer restrição de competitividade, ter impugnação digital, ações judiciais, porque aquele elemento lá, aquela característica, aquele requisito é incomum. O que o RCA-TCU fala? Já justifique na descrição por que daquela característica incomum. Isso vai te poupar o quê? Impugnações desnecessárias do edital, ações judiciais desnecessárias. Então, o licitante ele está ali. Por que a Anastácia está fazendo essa licitação aqui? Está colocando essa característica. Isso aqui vai trazer restrição de competitividade. Vou entrar com ação judicial, vou ajuizar a ação ou vou impugnar o edital. Não, peraí. Aqui está escrito aqui,
né? Essa característica se deve por tal coisa. Ah, tá. Então faz sentido. Não vou mais impugnar. Você está entendendo, gente? Já poupa tempo, já poupa dor de cabeça, porque a gente tem uns coleguinhas cabeça dura. É, mas eu vou colocar porque tem a justificativa. Aí vai embanando o processo todo, né, gente? Segue as dicas do tio, segue as dicas do TCU, né? E vá na tranquilidade, na paz, lá fazer a tua licitação, tá bom? Então eu tenho o objeto em si, a quantidade estimada, a unidade de medida, as demais informações necessárias, entra isso aí. E, gente, a quantidade estimada, ela vai ter, se for o caso, vai ter que trazer a memória de cálculo. O que é memória de cálculo? O que é memória de cálculo? Às vezes a gente tenta complicar muito os conceitos. Eu gosto muito de uma frase do querido ministro Carlos Aires Brito, grande sergipano Carlos Aires Brito, que eu tive a sorte de ter como tutor no mestrado. Ele diz, porque está vivo, graças a Deus, o seguinte: quando você estiver em dúvida, preste atenção no vocábulo, no léxico, né? No significado de cada palavra. E provavelmente isso vai te ajudar. Então veja, memória de cálculo. Eu não preciso trazer um conceito super difícil, etc., né, Anastácia? De memória de cálculo. Ô, Anastácia, o que é memória, Anastácia? Primeiro, o que é cálculo, Anastácia? Cálculo é uma conta, né? Ele fez a conta. E o que é memória? A lembrança. Né? Então, a memória de cálculo é o quê? Lembrança da conta. Como que você chegou naquele resultado? Eu vou lembrar como que eu cheguei no resultado. Esse é o conceito de memória de cálculo. Né? Então, eu vou demonstrar na memória de cálculo como que eu cheguei naquele resultado. Então, por exemplo, eu preciso comprar tantos garrafões de água mineral. Como que eu cheguei naquele cálculo? Né? E aí você vai fazer a memória de cálculo. Se a memória de cálculo for muito grande, gente, aqui já é uma dica de instrução processual. Faça a memória de cálculo num documento à parte e só cite no seu ETP, para você não ficar com aquele ETP gigante, né? Com os documentos que dão suporte, que comprovam aquela conta. Então você vai fazer lá a sua metodologia de memória de cálculo. Como que eu cheguei? Aí a gente tem, por exemplo, contrato de terceirização, limpeza e conservação, a gente tem todas aquelas planilhas, né? Lá da SEGES, que tem, que a gente precisa preencher. Mas nos objetos em geral, a gente coloca ali a nossa memória de cálculo simples mesmo, só comprovando como que a gente chegou naquele cálculo. Isso é importante, eu não vou entrar no assunto, mas é importante caso você seja auditado para verificar se não houve o famoso quê? Como é o nome da fraude? Jogo de planilhas, exatamente. Tá bom, gente? Então vamos prosseguir. Nós vamos ter aqui alguns prompts, né? Mas nós vamos ver os prompts apenas no próximo bloco.